estamos falando de dose. Para mulher não usar testosterona, né? Porque é muito androgênico. Sim. Então, a gente tem que ter a noção do seguinte, né? Vamos voltar um pouquinho. O homem fabrica, um homem muito bom vai fabricar 70 miligramas de testo por semana, certo? Uhum. Então, se eu vou fazer uma TRT, eu faço com 70 miligramas. Por que eu uso 100 miligramas de cipionato? Porque você tem o peso molecular do éster. Então, você tem a testosterona e você tem o éster como se fosse, eu gosto de falar assim, como se fosse um casulo, né? E aí o corpo vem quebrando esse casulo e aí vem expelindo a testosterona. Por isso que ela é de ação lenta. Só que esse casulo, esse éster, ele tem um peso molecular, que aí é mais ou menos 25, 30 miligramas no cipionato. Então, quando você ingere 100 miligramas de cipionato de testosterona, você está ingerindo 30 miligramas de cipionato e 70 de testosterona. Por isso que essa é uma dose de TRT. E aí a mulher, ela fabrica 10 vezes menos do que isso. Ela fabrica 7 miligramas de testosterona por semana. Então, se a gente entende que o homem vai usar, né? Se ele fabrica ali 70, ele vai usar mais ou menos uns 140, né? Porque seria 200 miligramas de cipionato, que daria 140 de testosterona, ou seja, ele está ingerindo o dobro do que ele produz. A mulher seria prudente algo próximo disso também, né? Logicamente, isso é uma concepção criada pelo meio, não tem um estudo propriamente dito, mas eu acredito que é o que a maioria concorda também. Que aí a mulher iria para o dobro. Então, se a mulher fabrica mais ou menos 7 miligramas por semana, ela usaria 14 miligramas de algum andrógeno semanal. Por exemplo, parece ridículo, né? Mas às vezes começar com 2 miligramas de oxã por dia. Começar com 2 miligramas de hemogenin por dia. Que são duas boas drogas que têm um efeito androgênico baixo, um efeito estético muito bom. Logicamente tem gente em casa agora falando, pô, mas 2 miligramas não é nada. Assim como também tem cara em casa falando, 1 deposteron por semana não é nada. Mas se você não evoluir com isso, quer dizer que você não tem consistência de dieta e de treino. A gente sabe muito bem que um cara que treina muito bem, está muito bem condicionado, quando coloca um deposteron por semana, em 2 meses ele muda muito. Dá uma boa diferença. E aí, no caso da mulher, é a mesma coisa. E 2 miligramas para a mulher, na minha experiência das pessoas que eu já tive o prazer de acompanhar bem de perto, cara, às vezes passa 8 semanas... visualmente falando, que é uma preocupação muito grande para a mulher, são os efeitos da virilização, parece que não está tomando nada. Não muda cabelo, não muda a pele, clítoris a gente pergunta, né? Não tem relato. Grande bico. Como tá o grande bico aí? Fica indelicado fazer o Jorlan médico. Eu tenho uma história do Jorlan pra contar muito legal, mas eu não posso contar. Só em off. Mano, e a do Marins, você ia contar? Mano, do Marins é foda. Não tem nem como, né? Do Marins e do Jorlan não dá pra contar do Marins, então. Não, a do Jorlan, assim, pelo amor de Deus, o Jorlan deve estar em casa pensando, o que ele sabe? Nunca comentei nada com ele. é que depois eu falo pra você. Fofoca. Não, o Jorlan tá... Mas ele não fez nada de errado. O Jorlan é maravilhoso. Histórias, o Jorlan não pode contar aí. Não, o Jorlan, assim, ó, só pra ficar claro. Tá? Não tô denegrindo o Jorlan nem nada. O Jorlan... Calma, você só tá falando a verdade. Não, o Jorlan é uma pessoa maravilhosa e é um achismo meu, mas é um achismo muito bem pautado. Caralho, mas você já alardeou tanto que você vai ter que contar, mano. Daqui a pouco as pessoas podem pensar o quê? Não, deixa. Depois vocês vão entender porque não dá pra contar. Não, é besteira. E aí, então assim, usar 2 miligramas por dia, né? 14 miligramas na semana, ou usar às vezes, sei lá, 3 vezes por semana de 5 miligramas, que aí dá 15, pré-treino, poxa, legal pra caramba, não tem efeito de virilização forte, lógico que tem mulher que viriliza com 2 miligramas, ridículo, mas no geral não, e a pessoa muda o shape e é um resultado que ela consegue consolidar, que é muito importante isso. E é legal que se ela tiver alguma reação, se ela for sensível à droga, ela vai ter mesmo com 2. Vai ter mesmo com 2. Era melhor você descobrir com 2 se você estiver jogando 10, por exemplo. E aí a gente entra numa outra questão, né? Muito importante para a mulher, eu vou dizer assim, até mesmo avançada, tal, mas vamos focar aqui no iniciante. Ela usar coisas orais de meia vida curta. Porque qualquer coisinha que dá errado, se ela descontinuar, cai rapidamente. Né? Porque, por exemplo, a voz é uma coisa que, para as mulheres que estão aí se ligarem, né? Eu tenho muito relato disso. Às vezes a aluna começa a tomar alguma coisa e vem falar assim, nossa, eu acordei um pouco mais rouca, acho que eu dormi com o ar, tipo assim, a mulher tem 30 anos, nunca aconteceu isso. Aí agora que tá tomando, ela acordou meio rouca depois de ficar no ar-condicionado. Não é. A voz tá começando a engrossar. Só que da mesma maneira, quando você toma esteroide e joga água dentro do músculo, né? Quem toma esteroide sabe disso. Às vezes 1, 2 semanas o cara dá aquela... Só que se ele tirar, volta de novo. Porque aquilo lá é mais água do que
fibra, né? Não deu tempo de construir fibra. Na corda vocal é mais ou menos parecido. Ela dá uma engrossada, só que se você tirar o esteroide, ela volta. Agora, se ela ficar grossa há muito tempo e, vamos colocar entre aspas assim, fibrosar, aí já era, vai ficar rouca pra sempre. Então, começou a voz, de vez em quando ficar grossa no começo do dia, depois passa, pode ter certeza que dali a algumas semanas vai ficar daquele jeito. Então, se não é do teu agrado, já descontinua e deixa descer a dose que a voz provavelmente vai voltar. E escute o feedback, que tem umas meninas que não percebem, né? Que a voz fica... Isso, Tem umas meninas que falam, olha como minha voz tá fina ainda. Tipo, então, É bem não tá isso. tanto assim. É que a pessoa Então vai... escute o feedback ou peça pra alguém que você tenha muita intimidade. Ó, se minha voz é alterada, você... A nossa voz já é difícil assim, a gente mesmo detectar, difícil, né? Você difícil. grava um story... Não a gente, que a gente faz muito, né? Mas às vezes a pessoa grava um stories, grava um vídeo e fala, nossa, essa é minha voz. Até um essa... áudio no WhatsApp, né? Isso, um áudio no WhatsApp. Essa é a sua voz real, é que você escuta de uma maneira diferente, porque imagina, tá lá dentro da tua cabeça, né? Onde vai os martelinhos, as coisas. Então, vai soar diferente saindo daqui de dentro ou saindo daqui da frente. Então, escute sim os feedbacks, bem importante isso. E assim, tem mulher que tem voz grossa, né? Rouca, né? Isso, naturalmente. Mas não é a voz de pato. Sim. Tem mulher que tem uma voz mais encorpada, Isso. né? Mas não é... Voz grave. Isso, exatamente. Não é voz fanha, falando pro nariz, nasalada. Dá aquelas falhadas às vezes, né? Então, mulher que tem voz mais forte mesmo é direto. A do esteroide às vezes começa a dar umas falhadas. Então a pessoa tem que concentrar, daqui a pouco solta um negócio, volta. Então assim, de novo, é um pacote. Eu não quero voz, odeio voz grossa, ridículo. Então assim, não usa. Então não passa Não do usa, básico. não, porque não tem como você evitar esse colateral. Na verdade, você não vai evitar o colateral, você vai evitar o risco do colateral. Não tem como você evitar o risco. O risco você vai correr com certeza. A voz é um negócio que com a dose mínima já pode. Passar a mão. O que eu vejo muito, tá? Dose assim de mulher que leva por muito tempo, lógico que varia de pessoa para pessoa, mas quase que é inevitável em relação ao clítoris. Todas fazem um relato assim, aos pouquinhos vai aumentando o tamanho. Às vezes a voz fica ok, né? A pele fica ok, mas o clítoris... Então assim, é um relato prático isso. É gradual? Isso, é gradual e parece que assim... É meio que inevitável. Tem mulher que não engrossa a voz, mas o clítoris todas falam que aumentou ao longo do tempo. Vai aumentando. Só que, não estou fazendo propaganda, não, mas a maioria das mulheres fala que gosta, até certo ponto. Que aumenta a sensibilidade, então ela tem orgasmo mais fácil, etc. Então, só que aí, esteticamente, pode ser que não agrade, né? Aí vai de cada um. Mas em termos funcionais, a maioria gosta. Fala assim, não, fica bom, mais fácil, tem orgasmo mais fácil, é muito mais... Melhor, fala. Então, né? Pelo menos uma coisa boa. Né? Que ela fala de andar de bike, né? Ficar toda... Não, eu já tive... Não, mas tem isso, né? Às vezes hipertrofia tanto que a menina não consegue fazer esteira que se machuca. Abdominal infra, tem mulher que tem orgasmo fazendo abdominal infra. É hard, hein? Não, tem relatos, tem bastante relato. Por exemplo, aqueles exercícios, lógico, aqueles exercícios de tesoura, sabe? Que a pessoa fica, sabe, fazendo abdominal tipo um abdominal infra alternado com as pernas, não consegue já fazer. Passou das 10. O meu podcast não fala de esteroide depois das 10, fala de putaria. Mas é verdade. Andar a bicicleta, tem gente que não consegue fazer. Então, assim, tem gente que opera, né? Tem gente que opera porque fica inviável viver desse jeito. Já tive relato também. Mas também quando tira, dá uma... Assim, não volta ao que era, mas tira inchaço um pouco, não tira, né? É uma cirurgia plástica, né? Não, mas, por exemplo, ela tá tomando, aí hipertrofia bastante. Sim. Quando tira, dá uma... Sim, diminui também. Uma reduzida. Diminui também. Só que foi o que você falou, a longo prazo vai... a tendência é ir ficando. como se fosse hipertrofiando, né? Isso, exatamente. Aí na leg fica aquele capô lá. O capô de vidro. E tem até pra puxar o capô. No freio de mão? No capô não tem o pegador. O capô do Fusca. Para com isso aí, filho. Para com isso aí. Podcast de gente decente.